e o versículo é o 32. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Atos 9, o versículo 32. Vamos ver aqui que o Espírito Santo de Deus fala a cada um de nós aqui nessa noite, né? Amém, irmãos? Glórias a Deus e maravilhoso Pai. A igreja, irmão, em nome de Jesus, se põe em pé, não referente a mim, mas referente à palavra de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus e maravilhoso Pai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Todos já acharam, diz amém? Atos 9, e o versículo é o 32, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo uma cama, e havia 8 anos, do qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, toma a sua cama. E logo se levantou. E viram-se todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais verdadeiramente invertiram ao Senhor. E havia em Jope também uma discípula, por nome Tabita, traduzido é Dorca, e estava cheia da obra, incluindo o que jazia. Amém? Somente até aqui, irmãos. Glórias a Deus e maravilhoso Pai. Pode sentar, irmãos. Louva o Senhor Jesus por nós. Bem alegre para Jesus. Aleluia, Jesus. Cada palma que vocês dão, irmão, é um tapa na cara do diabo. Isso eu falo, irmão, com toda certeza, que certa feita, lá em Itamarana, fui expulsar o demônio de uma mulher lá. Ela falou que o demônio falou na boca dela que ela tinha raiva de mim, porque qualquer coisa, pão pra ele. Eu não gosto disso não. Eu falei, então palma para Jesus agora, igreja. Você não gosta, então palma para Jesus. E não gosta mesmo. Aí eu falei, mas por quê? Cada vez que bate palma, é um tapa na minha cara. Eu falei, amém. Então vai mais tapa aí ainda. Palma para Jesus. Aleluia, Jesus. Então, desta maneira, as palmas, ela é muito importante, irmãos. Glórias a Deus. Bom, nós vemos aqui que nós vamos falar aqui sobre Pedro e também Enéas, né? Nós vemos que Pedro era um apóstolo muito usadíssimo na mão do nosso Deus e Todo-Poderoso. Pedro era daquele tipo de gente que, como se diz, ele não deixava a batata assar, ele comia era cru mesmo. Ele era dessa maneira, o negócio com ele era na hora. Nós vemos que ali ele tinha um ciúme tão grande de Jesus que nós vemos aí, quando quiser atacar Jesus para prender, o que ele fez? Puxou da espada e cortou a orelha do servo ali do sacerdote. Então ele tinha aquele ciúme tão grande de Jesus. E sempre Jesus falava com ele, porque sabia que ali, irmãos, o que mandava ele fazia. Com ele não tinha esse negócio não, irmãos. Ele fazia com aquele amor, com aquele carinho. E no dia de hoje, irmãos, não é diferente. Às vezes já vi pessoas na igreja, pastor, só pede só eu, porque ele confia em você. Se ele não confiar, ele não manda você fazer nada, irmãos. Da mesma coisa era Pedro. Mas o ser humano não é fácil, irmão. Se ele não faz nada, o pastor não dá oportunidade, reclama porque ele está parado. Se dá oportunidade, reclama que já está sobrecarregado, que tudo é ele que faz. E não é dessa maneira, irmãos. Porque nós vemos que quanto mais Deus nos usa, irmão, Ele quer usar mais. Ele quer usar nós mais e mais. Aleluia. Porque Ele vai depositando a confiança em cada um de nós. E nós vemos, irmão, que Pedro, a Bíblia relata que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Vê como era usadíssimo na mão do nosso Deus e Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus.
E a Bíblia relata, irmão, que acontecendo, passando Pedro por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida. Aleluia, Jesus. Irmãos, ali Pedro, irmão, tanto por toda parte, e Pedro, toda parte que Deus enviava a ele, lia, né, como já citei. E a Bíblia relata que ele passando em determinado lugar. Ali veio os habitantes de Lida e achou ali um homem. Achou ali um homem, irmãos, por nome Enéas. Aleluia. Jazendo uma cama, e havia 8 anos, dos quais era paralítico. Vamos ver que situação difícil. A Bíblia aqui não relata, irmão, mas eu creio de mim que esse homem, ele andou para vários e vários lugares. Vários lugares ele passou em busca de uma solução. E ali ele não achou de maneira alguma. Porque é quando a pessoa está, digamos, como diz o nortista, meio apavorado, se mandar ele pular dentro do buraco, ele vai ser curado, ele pula. Porque ele quer saber da cura. Então a Bíblia não relata aqui, mas eu creio que ele passou por vários lugares, às vezes até através de uma macumbaria, uma coisa assim, em busca de uma solução. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, que ali não vai encontrar a solução, de maneira alguma. Porque muitas das vezes, irmão, isso eu falo que a minha família é tudo macumbeiro, viu, irmão? Não tenho vergonha de dizer, não. E a gente participava também. Então o que acontece, irmãos? Acontece que o diabo ele engana. Às vezes a pessoa vai lá até curada, né, pastor? Mas quando ele cura uma, amanhã ele coloca 2 enfermidades. Por que que ele faz isso? Para você ficar ali crente dele, qualquer coisinha em busca dele. Então é o espírito enganador. Aleluia, Jesus. Mas o nosso Deus, esse Jesus do qual nós servimos, irmãos, ele não engana ninguém, não. Muitas das vezes o homem, a mulher, digamos dessa maneira, quer enganar Jesus, mas não engana. Eu posso enganar o pastor, posso enganar vocês podem me enganar, mas Jesus ninguém engana, irmãos. Ninguém engana de maneira alguma. Porque muitas e muitas das vezes que nós pensamos que estamos escondidos, é onde Deus está mais próximo, está de olho em cada um de nós. Não adianta você correr para um lado, para o outro, não. Nós vemos, tem exemplo, irmãos, que eu muitas das vezes eu rejeitei convite de vir para a igreja. E o último convite que fiz foi do pastor Eduardo. Aí eu falei que não gostava de crente, que eu era isso, aquele outro, e falou assim: olha, meu querido, o dia que Jesus jogar o anzol e pegar no seu nariz aí, ó, você vem patinando, chorando, gemendo, mas você vem. Falei, lá que você é bobo, você acha que Jesus vai fazer isso? Falou, pelo amor que ele tem em você, ele faz. Aí ele abriu a Bíblia e diz aqui, olha, Jesus e Deus ele chicoteia a quem ele odeia, irmão? Eu falei, não. Mas o que ele chicoteia por quê? Eu falei, porque ele ama. Então ele ama, irmão, ele vai jogar o anzol, vai vir puxando. E foi mesmo, com muita enfermidade, chorando e gemendo, mas eu vim, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Então é uma situação difícil, irmãos. Mas ali, Enéas, irmão, Enéas era um homem assim, obediente ao nosso Deus. Ele era enfermo ali, a Bíblia relata que já há 8 anos ele era enfermo. Mas ali quando Jesus chegou, que teve aquele encontro com ele, olha o que Jesus disse aqui, ó. Ele disse, aliás Pedro, né, irmão? Ele disse, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma a tua cama, e logo se levantou. Aleluia, Jesus. Irmãos, que palavra maravilhosa com autoridade, né? Porque se o homem, ou que digamos a mulher, não tiver autoridade, pode ficar o dia inteiro aí falando em nome de Jesus que não acontece nada. Então nós temos que ter autoridade e a vida no altar, né? Primeiramente a vida no altar. Aleluia. Porque senão, irmãos, você cansa de pedir, Deus não vai ouvir. Porque a sua vida está torta. Está da maneira que você quer e da maneira, digamos assim, que o inimigo quer. Mas se você estiver com a vida no altar, igual Pedro estava,
Ele só disse a palavra: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. E nesta noite, irmãos, não é diferente não. O mesmo Jesus que curou Enéias, Ele está aqui em nosso meio. Ele está aqui em nosso meio. Coloca seu problema na mão do Senhor Jesus. Coloca tudo, irmão. Enfermidade, problema na justiça, não importa, irmão. Quanto mais difícil você acha, mais fácil se torna para Jesus. Aleluia. Porque Jesus só opera nas coisas difíceis, irmãos. E do outro lado, irmão, certa feita um pastor disse para mim: irmão, é engraçado, Jesus só gosta de quem não presta. Falei: é, irmão? Falou: é, porque eu não valia nada, ele gostava de mim. Aleluia, Jesus. Então é dessa maneira, irmão. Quando a pessoa está em situações difíceis, é aí que ele trabalha, irmão. Ele trabalha ou vem chorando, gemendo, mas tem que vir. E graças a Deus por ter vindo, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E ali, irmão, só dizendo essa palavra ali para Enéias, né? Naquele momento, irmãos, ele levantou e tomou sua cama e andou. Aleluia, Jesus. E nesta noite, irmão, Jesus se encontra aqui. Coloque seu problema na mão dele. Aleluia. Ah, mas está tão difícil, pastor. Olha, nem sei o que eu faço. Você não sabe o que faz? Coloca na mão dele e deixa ele trabalhar. Trabalhar da maneira dele. Porque muitas das vezes acontece que a pessoa pede água para o Senhor. E o Senhor já demora, fica testando você, testando eu. Aí nós já abrimos o bocão e diz: ah, porque Deus não me ama, porque eu pedi e não recebi. Irmão, você pediu, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. É a mesma coisa, irmão. Você, às vezes, coloca, que nem me colocaram na mão de Deus, irmão. Na mão de Jesus, minha esposa pôs, né? Esse homem está na mão de Deus. Ela orando todo dia chorando. O pastor chegou perto dela, falou: minha irmã, a sua oração aí está meio difícil aí. Você está pedindo para Deus ter misericórdia desse homem que chorando. Ele falou: olha, irmão, Deus não vai fazer nada na vida desse homem. Do jeito que ele é tão miserável, só faz coisa errada. Mas muda o tipo de oração. Aleluia. Mas que jeito, pastor? Jesus, a partir de hoje, eu coloco o meu esposo na tua mão. Nem que seja despedaçado, não importa. Eu quero que ele venha servir a ti. Aleluia. Viu só? Passou 15 dias e eu fiquei doente. Viu? Fiquei doente, aí vim chorando, gemendo, mas vim, né, irmão? Então isso aí. Então